Tiago 3, de 1 a 12, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos edifique e que o Senhor nos dê a direção para as nossas vidas através da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós já temos visto aqui, Tiago escreveu esta epístola para orientar judeus cristãos que haviam se espalhado, haviam saído de Jerusalém e agora viviam em outras regiões, eram os crentes da dispersão, como Tiago chama, e onde eles estavam vivendo, eles não tinham a sua pátria, muitos deles tinham dificuldades porque não tinham uma vida financeira bem ajustada, eles estavam vivendo em um lugar estranho, eles eram muitas vezes, eles eram injustiçados por aqueles que lhes davam serviço, então eles tinham muitos desafios a enfrentarem onde eles estavam vivendo, e Tiago escreve para estes irmãos para mostrar para eles como que eles deveriam viver, como que deveria ser a vida deles, apesar de todas essas dificuldades. Por isso Tiago fala para eles que eles devem ter alegria ao passar por várias provações, porque passando pelas provações Deus fortalece, passando pelas provações e sendo aprovado, Deus concede as suas recompensas. Então o cristão, ele é sempre convidado, ele é sempre motivado e é sempre desafiado a nunca desanimar de Deus, por maior que sejam as provações. Por maior que sejam as provações, o cristão é sempre desafiado a ter sempre Deus como o Senhor da sua vida. E nós vimos aqui no texto que nós meditamos na mensagem anterior, no capítulo 2, que Tiago faz uma diferenciação, entre a fé salvadora, que é a fé que nós temos, que nos conduz à salvação. Aquele que crê em Cristo como Senhor tem uma fé salvadora, a fé que é o meio de crer em Cristo e ter a salvação. E Tiago fala da diferença entre essa fé salvadora e a fé morta, que é uma fé que não opera para a salvação. E Tiago fala que a fé salvadora produz procedimento coerente com o Evangelho,
A fé salvadora produz um viver coerente com o Evangelho. A fé morta, aquela que não está em Cristo, ela não produz um comportamento ou um viver coerente com o Evangelho. No texto que nós acabamos de ler, Tiago fala a respeito de um dos procedimentos que, logicamente, aquele que entende o Evangelho e confessa e vive a fé verdadeira, essa pessoa vai se preocupar com este procedimento que Tiago trata neste capítulo 3, porque ele fala a respeito do uso da língua. E sobre isso Tiago já havia dito também em alguns versículos anteriores. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 19 dessa carta, Tiago fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E ali Tiago já estava falando que muitas vezes o mau uso da língua, que leva a falar o que não convém, no momento que não convém, expressando a ira em determinado momento, certamente não é uma prática coerente com aquele que confessa a Cristo como Senhor da sua vida. E ainda em capítulo 1, versículo 26 dessa mesma carta, Tiago fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vejam como é importante, no ponto de vista da vida cristã, o procedimento, porque o procedimento revela onde está o coração. O procedimento revela que tipo de fé que nós professamos. Aquele que professa uma fé verdadeira em Cristo, ele está sim preocupado com estas coisas. E aqui nesse texto, no versículo 1, Tiago fala assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não vos torneis mestres. Aqui Tiago está falando, exortando nesse contexto de uso da língua, o uso da palavra, o uso do que se fala. E nesse sentido, não vos torneis mestres, é uma exortação a não falar como mestre de tudo e de todos. Tiago está dizendo, exortando para que os irmãos não sejam aqueles tipos de pessoas que julgam saber de tudo e saber os mínimos detalhes dos problemas das pessoas e muitas vezes falarem o que não convém às pessoas, como quem sabe de tudo. Não sejais, não vos torneis mestres. Nesse aspecto, alguns dizem que aqui seria uma exortação de Tiago a não assumirmos indiscriminadamente a tarefa de ensinar, por ser uma tarefa muito exigente. Então, alguns compreendem que é isso que Tiago está dizendo: não vos torneis mestres, no sentido de não assumam para vocês a tarefa de ensinar porque ela é muito difícil. Mas o contexto não aponta para isso. E aí então João Calvino entende que esse texto é uma exortação a não se posicionar como aquele que julga saber de tudo, como aquele que julga ter a solução para tudo, que julga saber o melhor para todos, e assim, julgando-se dessa forma como mestre que sabe de tudo, fazer intromissões indevidas e pecaminosas em questões que não lhe dizem respeito. Então, é assim que João Calvino entende essa expressão: não vos torneis mestres, não se coloquem como mestres de tudo e se intrometam naquilo que não lhe diz respeito. E o entendimento de Calvino aqui se adequa exatamente com o contexto em que Tiago está se dirigindo aos crentes em geral, porque ele diz que quem age como mestre nesse aspecto
né, nesse sentido, fazendo uso das palavras de forma indevida, está sujeito a receber maior juízo, né? Como diz aí no final do versículo 1, sabendo que havemos de receber maior juízo. Exatamente, meus irmãos, porque quem impõe um rigor moralista que até extrapola a Escritura, muitas vezes aqueles que se julgam mestre, sabendo de tudo e podendo se intrometer na vida de todos, em qualquer hora, na hora que ele achar por bem, muitas vezes usam de conselhos moralistas, de coisas que estão muito além da Escritura, coisas que muitas vezes são próprios da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento das coisas, e impõem sobre as pessoas coisas que nem mesmo a Escritura assim estabelece. E Tiago está dizendo então que este está sujeito a ser tratado da mesma forma. Por exemplo, quem não perdoa o seu irmão se posiciona como alguém que não está apto para receber também o perdão de Deus. Fazer diferenciação aqui entre o ser mestre e agir ou arguir o irmão faltoso, aconselhando, é uma importante tarefa para nós aqui. Porque ser mestre, como nós já estamos vendo na visão, no contexto de Tiago, é tratar as dificuldades dos outros com postura de superioridade. Por outro lado, uma tarefa que todo cristão deve exercer, que é arguir o irmão quando ele está em falta. Como diz lá em Mateus, se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele e conversa com ele. Então, existe uma diferença entre ir a alguém com superioridade, numa postura de mestre que sabe de tudo, e impor a ele uma informação. Mas arguir o irmão com amor, com carinho, trazendo a palavra de Deus, é uma tarefa necessária. Portanto, arguir o irmão é ajudá-lo a tratar as suas dificuldades com amor e com humildade, não fazendo-se de mestre. É necessário usar as palavras com amor, usar as palavras com misericórdia, pois todos são igualmente falhos. Como diz Tiago aqui, todos nós tropeçamos em muitas coisas. O que Tiago está dizendo é que aquele que se denomina mestre, ele não julga que ele possa falhar, ele julga que os outros podem falhar. E por isso Tiago está dizendo, não vos torneis muitos de vós mestres. Mas a ideia é que, sendo nós todos sujeitos a tropeçar, devemos sim arguir uns aos outros, repreender uns aos outros nos seus erros, mas fazendo isto com amor, com humildade, com misericórdia, sabendo que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, meus irmãos, os mestres, aqui no contexto em que Tiago está escrevendo, se julgam perfeitos e julgam as dificuldades alheias sem misericórdia. Eles não dominam as suas palavras, eles não dominam a sua língua, não dominam aquilo que falam. E muitas vezes justifica essa atitude dizendo que ele tem o perfil de falar o que vem à sua boca, e ele é assim mesmo. Mas o perfeito varão, que é aquele crente maduro, o perfeito varão consegue dominar as suas palavras. Diz aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também toda
todo o corpo. Então, aqui quando ele fala do perfeito varão, ele fala daquela pessoa que tem maturidade cristã, a pessoa que compreende as coisas como elas devem ser compreendidas. E essa pessoa, então, ao invés de agir como mestre, é uma pessoa que age de uma forma correta. Essa pessoa consegue dominar as suas palavras, consegue dominar aquilo que fala, e levando em conta que é necessário saber falar aquilo que convém, não como mestres. Tiago orienta aqui, meus irmãos, a respeito da língua, que é o órgão relacionado àquilo que nós falamos. Quando Tiago fala da língua, ele tem a preocupação de falar daquele órgão que é responsável para produzir as palavras. Então o problema não é a língua em si. O problema é que a língua é um instrumento para falar. Então o problema está naquilo que se fala com a língua, não é? Isso é o que Tiago está orientando aqui. Então, nesse texto, nós podemos pensar um pouco sobre algumas orientações quanto ao uso da língua, ou poderíamos dizer, algumas orientações quanto ao uso das palavras que saem da nossa boca. E aí, então, nós podemos ver que Tiago traz uma orientação importante, mostrando que o bom uso da língua aponta para uma vida de santificação. Vejam só, saber usar a língua, saber usar as palavras ou falar corretamente no tempo certo, da forma correta, é uma expressão de uma vida de santificação, uma vida de obediência aos preceitos de Deus. Como nós já lemos aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é o quê? É perfeito varão, é uma pessoa madura, é uma pessoa que entende perfeitamente os preceitos de Deus. Isso é uma característica de alguém que tem uma vida de santificação. Isso é uma característica de alguém que tem uma vida de obediência. Ser perfeito varão significa ter consciência e consistência naquilo que a palavra de Deus ensina. Tiago considera que uma pessoa que não tropeça no falar é alguém maduro. Perfeito varão é aquele que tem maturidade, como nós já vimos. Por outro lado, quem não tem domínio de suas palavras, não tem domínio também de outras ações realizadas pelo seu corpo. Aquele que não domina a língua, também não domina o braço, não domina a perna, não domina os pés, não domina mais nada. Tiago está dizendo que uma pessoa que consegue dominar a sua língua demonstra uma vida de santificação. Todo o seu corpo evidencia isso. Se ele conseguiu dominar a língua, é porque todas as outras coisas também estão controladas. E aqui ele traz alguns exemplos para mostrar isso. Ele traz o exemplo no versículo 3 e no versículo 4. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago está dizendo que aquele freio colocado na boca do cavalo é pequeno, mas aquele instrumento é capaz de conduzir o corpo do cavalo de forma completa. E ele traz o outro exemplo dizendo: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, mesmo sendo grandes e sendo assolados por ventos fortes, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, ele está dizendo com esses exemplos que coisas grandes podem ser dominadas por coisas pequenas. No caso do cavalo, no caso do navio, que tendo um pequeno leme, aquele leme o dirige para onde
for o desejo do timoneiro. Então, meus irmãos, esses dois exemplos são dados aqui por Tiago para mostrar que, assim como o freio na boca do cavalo, assim como o leme do navio, a língua também é capaz de grandes resultados. Aquele que domina a sua língua, certamente domina todo o seu corpo. Tiago está dizendo que aquele que domina a sua língua, os resultados em todas as ações do seu corpo são importantes porque dão um direcionamento correto para a sua vida. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz: alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Vejam só que provérbio interessante. Aqui Salomão diz que a tagarelice, o falar demais, o usar a língua de forma incorreta, é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Por um lado, produz a língua descontrolada, fere, não é? Pontas de espada. Mas a língua controlada cura, é medicina. Ainda em Mateus capítulo 15, diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Vejam só, meus queridos irmãos, que Tiago está deixando muito claro que o controle, o domínio da língua produz resultados positivos em todas as outras coisas. Uma boca que fala o que deve demonstra santidade. Santidade que se expressa em todos os atos, em todas as outras ações, em tudo aquilo que se faz. Então, a forma como nós falamos evidencia o nível de santificação que praticamos através dos demais membros do nosso corpo. Como diz aí no texto de Mateus, que é do coração que procedem todos os maus desígnios, né? Então, se no nosso coração há maus desígnios, esses maus desígnios precisam ser confrontados de maneira que eles não sejam expressos pelas palavras e muito menos pelas ações. O rumo da nossa vida toma, os passos que nós damos, está muito relacionado com aquilo que nós falamos. A nossa fama, a nossa postura, o nosso testemunho é definido por aquilo que falamos, pela forma como nós falamos. E aí nós podemos nos perguntar, como nós somos conhecidos em relação ao que nós falamos? Como que nós somos conhecidos em relação à forma como nós falamos? Como que as pessoas te conhecem em relação àquilo que você fala, da forma como fala? Então, o uso da língua evidencia uma vida de santidade. Logicamente, o bom uso da língua, né, evidencia uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, porque ao dominarmos a língua, podemos dominar também todo o nosso corpo. Mas o texto nos aponta uma outra orientação com respeito a isso. E a outra orientação é que o mau uso da língua produz grandes prejuízos. Se por um lado o bom uso da língua evidencia santificação,
o mau uso da língua produz grandes prejuízos. Aqui no versículo 5 e no versículo 6, Tiago traz uma figura, e ele compara a língua como uma fagulha que é uma partícula pequena de fogo, não é? E Tiago está comparando para trazer o exemplo de grandes prejuízos que a língua pode produzir. Então ele compara a língua como uma fagulha. Vejam aí o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. De maneira então que nós vemos aqui Tiago comparando a língua como uma fagulha, exatamente para mostrar que algo que é tão pequeno pode produzir um estrago tão grande. Nós vivemos numa região que é muito comum acontecer incêndio nos pastos, não é? E o incêndio nos pastos algumas vezes acontece por alguma pequena fagulha que é levada pelo vento e cai ali num lugar, e a partir daquela fagulha, então o incêndio acontece e traz grandes prejuízos. É isso que Tiago está dizendo, comparando este pequeno órgão do nosso corpo, a nossa língua, algo tão pequeno, mas que, não sendo usado de forma correta para a glória de Deus, pode produzir grandes prejuízos. A língua, como diz Tiago, é fogo, mundo de iniquidade. A comparação com o fogo é exatamente para mostrar o potencial de estrago que ela pode produzir. Ele diz que a língua contamina o corpo do qual ela faz parte. A língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então, o mau uso da língua pode trazer prejuízos a uma vida inteira. Põe em chamas toda a carreira da existência humana. O mau uso da língua pode trazer prejuízo a uma vida inteira. Porque aquilo que se diz, por mais que se peça desculpa depois, não tem como, usar uma expressão aqui, apenas uma colocação, não tem como desdizer. Aquilo que se diz já foi dito. Por mais que se peça desculpa, por mais que se peça perdão, já foi dito. E assim então, a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. E aí Tiago nos mostra aqui que a língua ela é inflamada ao mal, pelas chamas do inferno. É uma expressão usada aqui por Tiago, no versículo 6, quando ele fala que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que Tiago está dizendo aqui é que o que leva a língua a proferir aquilo que destrói são as influências que vêm do inferno. Ele está dizendo o seguinte, que a língua influenciada a falar o mal, ela é influenciada pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Esse é o significado do que Tiago está dizendo, quando ele diz que ela é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. Então ele está dizendo, o diabo incendeia a língua daqueles que por ela lançam fogo que destrói por onde ela passa. Então essa é a comparação que Tiago faz para mostrar o poder destrutivo da língua.
comparando a língua como uma pequena fagulha, que pode provocar uma grande destruição. Mas ele usa uma outra comparação, mostrando que a língua é como um animal indomável. A língua, além de ser como uma fagulha, ela é também como um animal indomável. Versículo 7 e versículo 8 diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. O homem domina os animais, mas tem dificuldades para dominar a sua própria língua. O homem domina feras, mas tem dificuldade para dominar a sua própria língua. Nesse sentido, como diz Tiago, a língua é mal incontido, é um mal que não se consegue dominar facilmente. E ele é como esse animal feroz, incontido, carregado de veneno mortífero. Imaginem uma serpente perigosa, daquela mais brava, solta no meio de muitas pessoas. Que tipo de estrago esse animal pode produzir? Talvez é inimaginável. E quanto à língua, Tiago está dizendo que a língua que não é dominada é como esse animal que é carregado de veneno mortífero. Onde ela vai, onde ela passa, ali ela deixa os seus resultados negativos. E aí então Tiago termina essa colocação sobre o mal que a língua produz, mostrando que a língua é como uma fonte ou árvore inconsistente. No versículo 9 ao versículo 12, ele diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, Tiago aqui, ele diz que com a língua, o homem bendiz a Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçoa o homem criado à sua imagem. Aqui nós podemos fazer uma relação muito interessante, porque em um dos mandamentos Deus diz: não matarás, não é? E a base, o fundamento da ação que leva a desobedecer esse mandamento não é meramente tirar a vida da outra pessoa literalmente, mas a base que leva a descumprir esse mandamento, não matarás, é exatamente amaldiçoar aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Deus proibiu matar porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E quando amaldiçoamos, quando usamos a língua para trazer o prejuízo à vida dos outros nesse aspecto, estamos certamente ferindo aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, a sua ação de bendizer a Deus se torna inconsistente. Então, se ele bendiz com a boca a Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçoa os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, essa pessoa está tendo uma ação inconsistente, é incoerente, né? E aí, o exemplo da incoerência, da inconsistência que Tiago usa é exatamente esta.
uma fonte de água doce e amarga, uma fonte de água doce produzir água amarga. É incoerente, não tem como. E também a figueira produzir frutos de uma videira. Isso não acontece. E nem mesmo a fonte de água salgada produzir água doce. Assim como é inconsistente, é incoerente que isso aconteça, Tiago está dizendo, é inconsistente e incoerente que de uma mesma boca produza palavras de bênção, mas ao mesmo tempo palavras de maldição. Isso é uma inconsistência, é uma incoerência para aquele que confessa a Deus como Senhor da sua vida. No Provérbios 16, 27 diz: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. E também no Salmo 140, o salmista diz: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidade, e vive forjando contendas, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Então essa linguagem usada por Tiago é vista também em outros textos, mostrando a língua como algo que produz consequências e traz estragos. O mau uso da língua se dá em algumas situações que nós podemos imaginar. Situações de mentiras, de palavrões, de fofocas, insinuações maldosas a respeito de alguém, momentos em que a ira explode, como é dito por Paulo lá em Efésios capítulo 4, longe de vós toda ira, toda cólera e gritaria, não é? E ali Paulo está falando da gritaria como aquela gritaria que é proveniente de uma situação em que, quando os nervos estão à flor da pele, então o que vem como resultado da explosão da ira? É exatamente xingamentos, palavras que não convêm, palavras que ofendem, palavras que atingem diretamente as outras pessoas. O mau uso da língua destrói amizades, casamentos, relacionamentos entre pais, filhos e entre parentes. Vejam como é destruidor o poder da língua, porque ela pode destruir. A falta de controle da língua destrói a reputação da pessoa. E o pior de tudo, a falta de controle da língua não promove a glória de Deus. A falta de controle da língua não promove a glória de Deus. Meus irmãos, aqui nesse texto, em que Tiago orienta aqueles irmãos que estavam sendo injustiçados, muitas vezes eles poderiam sentir vontade de falar o que não era devido, porque eles estavam sendo, muitas vezes, colocados em situações em que eles não tinham o que fazer. E Tiago orienta: usem a língua de vocês para a glória de Deus. Então nós não podemos usar como justificativa aquela de dizer o que quer, o que vem na mente, por causa do que aconteceu ou do que não aconteceu. Nós não podemos justificar o nosso pecado por causa de outro pecado. Então a orientação de Tiago é exatamente para que o servo de Deus domine a sua língua, para que o servo de Deus use a sua língua como convém. E aqui nestas duas orientações, nós vimos que o bom uso da língua dirige o corpo inteiro e demonstra uma vida de santidade. Nós vimos, por outro lado, que o mau uso da língua produz grandes prejuízos, grandes estragos que talvez, por mais que sejam reparados,
não podem ser completamente restaurados. Que o nosso Deus nos abençoe e que nós, como servos de Deus, como cristãos, nós busquemos a sabedoria do alto para usarmos a nossa língua como convém. Que nós busquemos a sabedoria do alto para que a nossa língua seja um instrumento apenas de bênção e não de maldição. Para que a nossa língua, de fato, seja usada para construir, para edificar, para produzir coisas boas e nunca para destruir. Que o nosso Deus nos abençoe e que nós nos arrependamos se porventura estejamos usando a nossa língua de forma que desonra a Deus e de forma que traga prejuízo àqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoe.